todos bem-vindos. Como sempre, vamos realizar uma prece antes de iniciar nossa tarefa de palestra. Então, amado Jesus, aqui estamos nós, sedentos de aprendizado, de conhecimento. Te pedimos, Mestre, o alívio para nossas dores, para nossas dificuldades, que possamos fixar tudo o que for dito aqui para nosso bem viver. Ampara nossa querida Marinês, que ela seja intuída, inspirada em todo o trabalho que ela vai colocar aqui na sua exposição. Ajuda, Jesus. Tu sabes as necessidades de cada um de nós. Nos ampara, nos toca, nos sensibiliza, que possamos sair daqui depois alegres, felizes, pelo bem que acabamos de receber. E assim, Mestre, vamos para o início da atividade desta tarde. Que assim seja. Então, boa tarde a todos. Vamos prosseguir com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos estudando o capítulo 12, cujo título é Amai os vossos inimigos. E o tema de hoje está lá nas instruções dos Espíritos. No item 9, uma mensagem do Espírito Jules Olivier, que começa assim: a vingança e o duelo são vestígios da barbárie que tendem a desaparecer entre os homens. São costumes selvagens que fazem a humanidade sofrer. A vingança é um sinal de inferioridade dos homens que a ela recorrem e dos espíritos que se juntam a eles para inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer parte do coração daquele que se diga espírita. Vingar-se é totalmente contrário ao ensinamento do Cristo que diz: perdoai aos vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita e também não é cristão. Todos nós somos portadores de uma fatalidade na vida, que é alcançar a harmonia plena, mediante o equilíbrio do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. No livro Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, nos esclarece: qualquer desvio do sentimento do amor que se tem, nós caímos em desequilíbrio, em desarmonia, adiando o processo da evolução e retardando a marcha do progresso, na qual todos os seres se encontram colocados. Portanto, o amor é o hálito que sustenta a vida, enquanto que o ódio envenena os sentimentos e entorpece a razão. E todo aquele que se vinga é doente e frágil, porque o ódio adoece e aprisiona, e o perdão cura e liberta. Nem sempre as situações que ocorrem se apresentam favoráveis para nós, e não poucas vezes surgem situações perturbadoras pela agressividade com que se apresentam, seja por meio dos desvios de conduta, dos erros, que vão gerando reações profundamente infelizes e se convertem em anseios de vingança, como um recurso de liberação do ódio, que é a mais grave enfermidade da alma. Quando Jesus esteve na Terra, na sua condição humana, entre aqueles que o detestavam, ele enfrentou as agressões sem permitir vincular-se por meio do ressentimento, menos ainda do ódio, e jamais por qualquer expressão de vingança. Ele nunca se poupou aos enfrentamentos e jamais sintonizou com a ira daqueles atormentadores que estavam sempre buscando para afligi-lo e testá-lo. Não resistia contra eles, desafiando ou iniciando discussões estéreis.
O Cristo agia mantendo a serenidade, enquanto eles blasfemavam, cheios de ira e de ódio. O homem Jesus nunca se perturbava com aqueles que o buscavam para disputar uma conduta igual ou superior à dele. Se ele não vivesse a sua humanidade e fosse somente angelical, estaria traindo a confiança daqueles que acreditavam nele, justamente porque ele era diferente, era desprovido de sentimentos, então, de fragilidade, tanto no sentido físico como emocional. A sua superioridade foi conquistada através de múltiplas experiências e se expressava de uma forma natural, porque era vitoriosa perante os embates que foram travados anteriormente. Oferecer o outro lado quando se é esbofeteado na face é quase inacreditável para a humanidade, acostumada ao revide pela honra, ao duelo através das armas do passado, e também hoje de modo verbal, não só hoje, em todos os tempos, em todas as épocas, mas hoje a gente observa mais do que nunca, né? Mas Jesus demonstrou que essa atitude de não revidar era possível de ser feita, e ele vivenciou a experiência pessoal. Como diz Joana de Ângeles, trata-se, à luz da psicologia profunda, de provar que o bem é mais forte do que o mal, que a não violência é o corretivo para a cólera, a paciência é o remédio para a irritação e a esperança é o recurso para o desalento. Muitas pessoas renegam essa proposta de oferecimento da outra face após aquela injúria agressiva que receberam, alegando que estão reagindo em nome da preservação da sua dignidade. Mas isso é um engano. Na verdade, trata-se de um gesto do orgulho ferido que nós carregamos. E Jesus desejou expressar exatamente a coragem para enfrentar o mal equipado pelo bem, enriquecido pelo amor, desarmado de sentimentos doentios de vingança, sem colocar o elixir do ódio para sustentar uma inferioridade evolutiva. Então, essa atitude de Jesus é heróica, mais forte do que aqueles que se preparam para enfrentar um combate. O não matar, o não ser violento, constitui o desafio cultural, emocional e espiritual mais grandioso que a criatura pode experimentar. E na contrapartida disso, Jesus coloca as suas palavras de uma forma que foram enérgicas sempre, a respeito da hipocrisia dos fariseus, a conduta censurável daqueles que eram hipócritas, a debilidade dos fracos, sempre mereceram referências enérgicas e esclarecimentos firmes sobre as consequências que acarretariam para aqueles que agissem assim. Então ele apresenta o outro ângulo moral da sua vida. O mestre não falava com ira, com paixão doentia, mas com a autoridade de quem conhecia a lei de causa e efeito, da qual ninguém de nós estaremos isentos de estar submetido a essa lei de causa e efeito. Então, todos os seres estão incluídos nesse fundamento da natureza. A sua humanidade não era desprovida de entusiasmo, mas sim era vigorosa, era plena de compaixão e dignidade, sem o que ele jamais conseguiria, então, desenvolver o programa espiritualizante que ele se entregava em relação aos homens e seus irmãos. De maneira alguma, nós devemos sintonizar na mesma onda de malquerença com aquele que nos prejudica, nos esforçando para manter uma atitude equilibrada, porque o mal que nos façam, realmente, ele não nos fará mal se nós não permitirmos que ele nos afete. É certo que, por vezes, poderão causar-nos embaraços, dificuldades para a nossa existência, gerando incompreensões em torno da nossa conduta, e essas ocorrências, sim, elas vão nos trazer sentimentos de dor, de angústia,
mas vamos pensar que nada é por acaso. Tudo tem um propósito e nada fica fora daquele nosso esquema, do nosso processo evolutivo. A vingança é atraso moral do espírito, que permanece no primitivismo, leva para conflitos no futuro e ata aquele que cultiva a vingança ao seu inimigo. O perdão eleva o indivíduo, liberta do agressor e abranda os sentimentos que restauram a nossa alegria de viver. Como todos nós somos dotados de livre-arbítrio, algumas pessoas escolhem nos ferir, nos machucar. Existem criaturas que podem ser contrárias às nossas atitudes e se transformam em adversários, nos perseguindo, caluniando e assim nos causar grandes prejuízos, seja lesando no patrimônio físico, material, financeiro, no aspecto moral, emocional. E, eventualmente, nós nos deparamos com esses acontecimentos que fazem parte da vida de todos nós. Alguns mais intensamente, outros menos. O Haroldo Dutra tem uma palestra que ele fala sobre esse assunto e ele diz assim, que quando alguém nos agride, quando alguém nos machuca, nós ficamos algemados a essa pessoa. Ou seja, ela colocou uma algema na mão dela e a outra na nossa mão. Estamos presos. E aí, então, o que é perdoar? Nós vamos pegar a chave e abrir a nossa algema. O outro, ele segue o seu caminho algemado porque ele está em débito para resolver essa questão. E essa colheita ele vai ter que fazer. Isso é da lei. Então, eu não preciso ficar vibrando no rancor, desejando ir à desforra, dar o troco, pagar na mesma moeda. A própria lei de causa e efeito, ela tem os seus mecanismos para corrigir esses nossos irmãos. Então, nós já vamos vendo que a vingança, o revanchismo, ele aflige sem descanso. E o outro, o perdão, equilibra, desenvolvendo estímulos para novos embates. Porque a vida é de desafios, é de testes, provas e expiações. Se Jesus recomendasse o revide, se ele fizesse assim conforme gostariam os imediatistas, os cômodos, nós teríamos um exemplo tendencioso da sua conduta, excluindo aquela face amorosa e compadecida. E se, por outro lado, apenas a compaixão e a tolerância predominassem no seu comportamento, nós veríamos um ser desanimado, se apresentando com uma postura desencorajadora para a reconstrução da sociedade, que então ficaria sentimentalista e medrosa. Então, a coragem é não revidar o mal ao mal, não ficar pensando no mal, não se permitir o mal. Aí vocês poderiam dizer, mas quando eu vi, eu já pensei. Sim, a gente pensa, mas sai desse pensamento. É não se demorar nesse pensamento. A imagem de Jesus homem é a de um triunfador, que superou a si mesmo, tornando-se o exemplo que conforta e o roteiro que conduz ao porto. Ele também é o guia, cuja vivência jamais desmentiu os seus ensinamentos. Ele é o caminho, por haver percorrido essa vereda que traçou como diretriz de segurança para todos aqueles que acreditassem nele. Aqueles que revidam um golpe infeliz recebido, não se colocando com paciência para oferecer essa outra face, transformam-se em criminosos iguais àqueles que infelicitam e perseguem. A conduta de Jesus também recomenda a nós uma atitude de precaução, nos resguardando também do mal dos maus, cuidando de não se envolver em contendas para evitar as confusões que os agressivos promovem. No entanto, jamais fugir do nosso testemunho, não revidando o mal por mal, nem se vingando nunca, mesmo que surjam oportunidades propícias ao desagravo.
a vingança. Embora nós nos encontrarmos numa imensa distância moral, né, entre Jesus e nós, que somos hoje os seus discípulos modernos, todos nós somos possuidores de preciosas energias que procedem de Deus. Algumas estão latentes, precisando ser trabalhadas, buriladas, né? Ou nós as recebemos, essas energias, mediante a interferência dos benfeitores da humanidade, dos nossos protetores espirituais, que vêm nos instruir, nos inspirar. Na obra Amor Imbatível Amor, Joana de Ângeles dedica um capítulo que ela chama de Doenças da Alma. E ela diz: o insensato, que tem desejos de vingança, sente-se acuado pelos conflitos que transfere de responsabilidade, sempre acusando as demais pessoas de não o entenderem e o perseguirem, empurrando-o para o insucesso, a infelicidade. Esse tormento se faz tão cruel, ela diz, que não raro ele se torna o algoz inclemente daquele que se torna sua vítima. Na raiz desse, como de outros transtornos da personalidade, encontram-se o egoísmo exacerbado e o orgulho, que são, ela diz aqui, os cânceres morais encarregados de desorganizar o ser humano. A nossa mente fica concentrada no conteúdo daquela mensagem que vai elaborando e termina por influenciar os neurônios. Estes, então, sofrem aquela sugestão psíquica e vão nos causar conflitos perturbadores. Quando a gente fica ali, ruminando aquela ideia de ódio, de rancor, de ressentimento, de desejo de se vingar, fica arquitetando, engendrando ideias, larga uma fofoca aqui, outra fofoca ali, tudo isso vai nos desestabilizando e nos desorganizando. E quando essa influenciação é mais demorada, vai produzir agravantes de efeitos danosos, transferindo-se de uma para outra existência. Então, vai imprimindo no perispírito aqueles prejuízos causados, que vão ressurgir como provas ou expiações e que marcam profundamente o ser espiritual. Por essa razão, então, são impressas essas marcas na nossa genética e então surge a necessidade de reparação que vai assinalando esse espírito com os distúrbios causados pela sua conduta desastrosa. E aí vem uma nova encarnação para corrigir esses nossos desequilíbrios. Então, cabe a nós empenhar todos os esforços para vencer esse sentimento inferior, que constitui certamente motivo de demoradas angústias, porque, meus irmãos, vamos pensar que é impossível desfrutar da infelicidade alheia, nos alegrando quando a gente vê o outro sofrendo, quando está passando por alguma situação de dor. Então, é quando às vezes nos vem aquele pensamento perante aquela pessoa, bem feito, a justiça de Deus tarda, mas não falha, são pensamentos nossos ainda inferiores e vingativos. Então, precisamos desenvolver essa coragem para entender que o problema não procede do exterior, da outra pessoa, mas é, porém, de nós mesmos, em razão dos nossos conflitos, da nossa percepção de consciência que ainda é limitada, porque nós ainda estamos transitando em faixas primárias do conhecimento. Agora, nós temos o livre-arbítrio. Quando nós escolhemos adquirir a saúde emocional, nós vamos precisar nos esforçar para reverter essa situação, domando as más inclinações, dentre as quais, então, se destaca a sede de vingança. Lentamente, né? Que a natureza não dá saltos, porém com firmeza. Nós vamos ver que o amor vai abrir novas perspectivas que antes nós não víamos e vão se ampliando até nós alcançarmos a perfeita compreensão da luta que se deve travar no mundo íntimo para alcançar essa autossuperação e encontrar a felicidade verdadeira. Todo o esforço de educação pessoal para combater as más inclinações se constitui numa valiosa terapia para a nossa saúde integral. E não há ninguém
que se considere sem necessidade de fazer essa autoavaliação e do consequente esforço para conseguir. Portanto, haja o que houver, não vamos revidar o mal por mal, desejando e fazendo ao próximo todo o bem que nós desejamos que ele nos faça. Dessa forma, então, nós descobriremos que o amor ao próximo, que é o efeito imediato e mais urgente do amor a Deus e a si próprio, é a regra de ouro, a solução para todas as questões da existência humana. Todo aquele que se vinga quase nunca faz a céu aberto. Seguindo caminhos ocultos, persegue na sombra o seu inimigo, sem que ele nada desconfie, fica de tocaia. E aí espera o momento mais favorável para executar a sua vingança, evitando correr algum risco. E escondendo-se então, ele vigia esse inimigo sem cessar, preparando-lhe armadilhas odiosas e, quando surge a ocasião, derrama no copo o seu veneno. Esses mecanismos de vinganças que a pessoa comete trazem a ela um aparente sentimento de autorrealização, onde se imagina superior quando vê a queda daquele que ela considera o seu opositor. É aquela criatura que não consegue se vingar de um modo mais ostensivo e ataca aquele que considera seu inimigo, buscando atingir a sua honra e as suas afeições. Ainda lá no Evangelho, esse capítulo nos diz, então, reforçando que quando o perseguido aparece nos lugares onde a calúnia e as falsas insinuações já passaram, se admira ao encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e bondosos. E o Evangelho diz: o covarde que se vinga desse modo é 100 vezes mais culpado do que aquele que enfrenta o seu inimigo e o insulta pela frente. Também no Evangelho, lá no capítulo 17, o Kardec vai nos apresentar o homem de bem. E entre tantas coisas que ele fala, ele diz que, então, o homem de bem não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e apenas se lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado assim como perdoou. Isso nos lembra a oração do Pai Nosso, né? Então, quando o ódio se instala nos sentimentos, de imediato se apresenta esse desejo de vingança. E de forma alguma, essa vingança, esse desejo, vai proporcionar a reparação do mal daquele que deu origem. Portanto, odiar é envenenar-se. Eu estou dando o veneno para o outro, mas sou eu que estou tomando. Atirar-se à vingança é mergulhar na vala do sofrimento. Cultivar o rancor é inflamar as fibras da alma. A destruição do inimigo a quem se odeia não vai trazer de volta aquela paz que eu acredito que ele me roubou quando investe contra esse irmão. Por isso, perante esse clima de perturbação que se apresenta com tanta intensidade nos dias de hoje, né, nesses dias difíceis, nós também podemos seguir uma orientação do Espírito Joana de Ângeles, que ela tem lá no livro Celeiro de Bênçãos. Ela diz: enquanto muitos discutem, se acusam, se vingam, nós, espíritas, no lugar de reagir, vamos agir na caridade, na fraternidade para com todos. Não vamos colocar mais lenha na fogueira dos conflitos. Assim, vamos disputar a honra de ajudar, de servir. Porque é fácil discordar, é fácil agredir, separar, vingar. Difícil é conviver em paz, trabalhando pela ordem e perseverar sem os lamentáveis desperdícios de tempo, de oportunidade e de realização. Então, por tudo isso, não sejamos nós aqueles que vamos optar pela lei do olho por olho, né? Porque a vingança é uma faca de 2 lados. Cada um vai receber de acordo com a lei que pratica.
A sentença que nós proferirmos ao outro será a nossa sentença também. Então, nós mesmos nos condenamos ou nos absolvemos. E Jesus disse que cada um será julgado com o mesmo critério que julgar o outro. Então, vamos pensar, cada um de nós, qual tem sido o nosso critério? O perdão, para aquele que é responsável pela desgraça que infligiu ao outro, não vai isentar essa pessoa da responsabilidade daquela ação prejudicial, que ele terá que responder por aqueles danos causados, mas vai proporcionar um grande bem àquele que foi atingido, não se permitindo vencer pelo ressentimento. E o tempo vai correndo, então ainda o que podemos dizer? Um outro recurso, a oração. A oração por um inimigo é a melhor proteção que nós podemos conceder a nós mesmos. Por isso que o exercício da prece sempre vai funcionar como uma verdadeira ginástica do espírito, que vai nos fortalecendo. E encaminhando para o encerramento, eu queria aproveitar que nós ainda estamos no Setembro Amarelo, né? A campanha de valorização da vida, de prevenção ao suicídio, para dizer que quando é praticada essa vingança, que é gerada pelo ódio, aquele que cede a essa conduta, desejando a destruição do outro, ele acaba se destruindo também, o que é profundamente desolador. Então, como nós podemos perceber, a ação do pensamento sobre o nosso corpo é poderosa. Quando o pensamento é salutar e edificante, flui pela corrente sanguínea como um elixir revigorante das células, passando por todas elas, mantendo-as saudáveis, em harmonia. O contrário ocorre com o pensamento desequilibrado. O homem é o resultado daquilo que ele acalenta, que ele carrega em seu íntimo. Então, o que surge no corpo é a exteriorização dos males que cultiva na alma. E não são poucos os distúrbios de conduta que resultam dos hábitos agressivos. Prosseguindo com eles, agridem o corpo com doenças que vão se transformar em tormentos no aspecto da saúde. E aí, dessa forma, o sistema imunológico torna-se vítima das descargas mentais desequilibradas, alterando a resistência e tornando vulnerável à agressão das bactérias, dos vírus e de outros agentes de destruição. E assim surgem doenças que poderiam ser evitadas, caso fosse mantida a conduta saudável. A constante irritação que descamba para a raiva descontrolada, a ira, a mágoa cultivada, alimentando a vingança, entre outros estados emocionais desalinhados, podem ser considerados suicídios indiretos inconscientes, o chamado suicídio lento, e cujos efeitos serão prejudiciais para o espírito, que serão levados para a vida de além-túmulo, porque o nosso coração e os demais órgãos não aguentam carregar toneladas de ódio e rancor. O Haroldo Dutra fala na sua palestra, ele dá o exemplo do avião. Querendo colocar carga a mais do que é permitido no avião, não vai nem levantar voo, ele cai. E assim é com o nosso corpo. Nós vamos sobrecarregando de sentimentos negativos, desejo de vingança, e a carga vai ficando pesada, sem sentido. Porém, também nós vamos pensar que o ser humano encontra-se programado para o amor e a plenitude. Em face disso, o ódio cederá o lugar ao perdão e à compaixão, ampliando os horizontes da fraternidade em todos os seres. E para encerrar, realmente, vamos lembrar, meus irmãos, que a morte de um inimigo a quem se odeia não eliminará a possibilidade do surgimento de outros, inclusive desencarnados. A face sombria do ódio só poderá ser extirpada quando ceder lugar ao amor que proporciona a paz interior, dando origem à verdadeira felicidade. Vitorioso é somente aquele que se vence interiormente, mesmo que vencido exteriormente. Por isso Jesus nos disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo e farás ao outro
aquilo que gostaria que te fizessem. Muito obrigada e muita paz para todos nós.